Finalmente nos despedimos de julho e nesse vídeo eu vou falar brevemente sobre cada lançamento que eu ouvi ao longo do mês e também vou falar de alguns outros projetos lançados nos meses anteriores que eu acabei não ouvindo quando foram lançados. Então, bora pro vídeo. Oi gente, aqui quem fala é o Hugo, também conhecido por alguns como Netuniano e por outros como um dos 19 fãs da cantora Santigold, e sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Gente, antes de mais nada, eu vou pedir muita paciência de vocês, porque agora eu já tô até melhor, tô me recuperando ainda, hoje eu tive que ir pra UPA, pra emergência. Ai, tomar injeção, tomar um monte de coisa, porque eu tô todo coisado. Gente, eu não sei o que é isso não, tô todo vermelho, aqui não vai dar pra vocês verem. E eu tava 2 dias atrás, eu tava num processo de gripe tão forte, que, cara, o meu nariz ele tá sensível até agora, de tanto eu ficar suando o nariz, né? Olha, tomara que não dê pra ver, porque agora meu nariz tá todo coisadinho. Então minha garganta, ela não tá muito boa, né, por conta disso. Então peço desculpas aí, caso minha voz fique bem... Bom, então, pra não gastar muito a minha voz também, por conta desse meu carisma que tá negativo, acho melhor a gente adiantar logo esse vídeo, né? Lembrando que eu vou falar sobre 2 lançamentos que foram lançados fora de julho, né? No caso, foram só em junho mesmo, mês passado, que não deu tempo de ouvir. Esse mês, eu ouvi só 14 álbuns. Se você comparar com os outros vídeos, você vai perceber que, nossa, Hugo, que isso? Você não tá escutando mais tanta música? Não. Eu acho que é porque a minha imunidade caiu, eu fiquei sem paciência, sem saúde mesmo pra ficar ouvindo música, porque é muita dor de cabeça e tal. Aí pra gravar e editar vídeo também. E agora felizmente eu tô até muito feliz que eu tô tendo muitos pedidos especiais, então eu não tô tendo tempo de escutar os lançamentos novos, né? Mas enfim, é isso, bora lá pro vídeo. Bom, eu escutei o álbum Somewhere, da Charlotte Lawrence. Eu tava com um pouquinho de receio de escutar, porque nos primeiros minutos, segundos, assim, sei lá, da música, eu percebi que seria algo bem melancólico, né? E a capa também me passava uma melancolia, assim. E de fato é um álbum bem melancólico. Ela bebe ali de um rock, um pop rock, um indie rock. Não é nem indie rock, mas um indie pop, talvez. E alt pop, na real, acho que é melhor. E não tem como ouvir esse álbum sem pensar na semelhança que a voz dessa Charlotte tem com a da Billie Eilish. Elas cantam da mesma forma em algumas músicas. Parece que realmente eu não tô ouvindo uma outra artista, parece que eu tô ouvindo a Billie Eilish em alguns momentos. Pontos positivos e pontos negativos, né, dessa forma, porque parece que ela tenta se inspirar muito na Billie Eilish pra tentar replicar a fórmula dela. Mas, como ela é uma artista menor e tal, talvez dê certo, né? E assim, ela tem potencial, porque ela tem uma voz muito boa, inclusive, né? E eu, por incrível que pareça, mesmo sendo um álbum repleto de baladas, até que eu gostei. Bom, e o último lançado em junho, que eu só escutei esse mês, foi o Vanity, da Isabella Love Story. Tinham pedido pra eu fazer reação e eu estava até pensando em fazer, mas por conta dessa correria toda eu acabei não gravando reação. E graças a Deus eu não gravei reação, porque teria sido um saco. Eu estava muito impaciente nesse dia, eu não pude aproveitar um pouco da obra, mas reggaeton misturado com alguns elementos ali de um pop meio... É um pop alternativo, mas sei lá, eu escutei poucas vezes, as poucas músicas que eu salvei desse álbum eram mais pro reggaeton, e ainda assim ela misturava um pouco com outros gêneros. Eu sempre falo isso, já falei várias vezes ao longo desse ano, que os gêneros, artistas de reggaeton que fazem reggaeton mesclando com algum outro gênero, eles me conquistam mais fácil do que aquele reggaeton tradicional e tal, que eu acho muito batido já, literalmente. Bom, vamos começar agora com os lançamentos de julho, que foi o primeiro, no caso, Dancing Shoes, da Nilüfer Yenia. Já citei ela aqui ano passado, ela lançou um dos trabalhos mais sofisticados do ano de 2024, foi muito aclamado pela crítica, pelo público. Eu também gostei bastante, né? Ela bebe ali de um elemento de um post-punk revival que eu gosto muito, sempre de forma bem orgânica, crua, visceral, né? E aquele álbum não é um álbum muito energético, e esse daqui também não,
mas por ser um EP rápido, de 4 musiquinhas, eu sinto que ela manteve o padrão de qualidade, trouxe sim um pouco de referências a esse outro álbum, referência sonora no caso, né? Mas ainda assim deu umas apostas um pouquinho diferentes também. Eu até escutaria se fosse um álbum mais longo, né? Mas, enfim. Sobrecarga do Camilo. O fã-clube do Camilo chegou a pedir uma reação, mas eu já tinha escutado nessa altura do campeonato. E eu fiquei até meio assim de fazer reação também, porque eu tava na correria, né? E assim, eu não sou muito fã de álbuns em remix, quer dizer, eu não era muito fã, né? Ultimamente eu tenho dado mais chances pra esses álbuns assim, tenho gostado mais de música eletrônica. Nesse caso, o Camilo, ele tem um time de produtores muito incrível, ele traz Satan, ele traz Cyberkills, ele traz Clemental, ele traz DJ Ramemes, que são aí alguns dos meus DJs preferidos da atualidade, né, do cenário nacional. Também traz Skate da Voz e as Abusadas, Jupe do Bairro e Mães de Pau também, que são artistas que eu gosto muito de consumir, que sempre que tem algo novo delas eu escuto. E Kaya Conk, que é a minha funkeira preferida. Também trouxe duas músicas inéditas, né? Uma vem com um feat de um artista russo, que eu não conheço, né? Mas assim, de forma geral, eu gostei sim do álbum, mas eu não me apeguei muito a ele porque são de músicas que eu conheço e já foram lançadas há 2 anos, mas o Camilo é aquilo. Eu sempre salvo as músicas dele nas minhas playlists e eu sempre vou escutando elas aleatoriamente, porque eu gosto muito dele e gostei bastante desse álbum, embora não tenha aquela, sabe, eu sinto que eu tenho mais vontade de escutar coisas inéditas. Period, da Kesha. Bom, fiz reação a esse álbum, me pediram também reação da versão deluxe e eu ainda não escutei. Talvez essa gripe tenha afetado muito o meu rendimento ao longo do mês, porque o real, gente, às vezes eu até ficava pensando em gravar, aí eu acendia a luz assim, a minha cabeça começava a doer e falei, não vou gravar não. Então assim, talvez tenha sido por isso, talvez tenha sido só preguiça mesmo, mas a versão standard desse álbum eu gostei bastante. Inclusive, antes de começar esse vídeo, a última música que tocou aqui que eu tava ouvindo era Joyride. Boy Crazy, Cathedral, Joyride, tem várias músicas muito boas. E ela serviu aquele pop divertido, sabe? Que você não precisa esperar grandes coisas, um conceito, uma coisa assim maravilhosa. Porque é aquele pop pra te divertir, sabe? E eu gosto muito de pops assim, descontraídos. Love Potion, da Beck Moraes. Foi uma recomendação do seguidor / apoiador Caio. Essa Beck é uma amiga dele. Assim, tenho coisas a falar sobre esse álbum, mas sinto que minha garganta vai ficar doendo muito. Eu sinto que a Beck, ela tem um talento pra voz, ela tem um talento talvez até mesmo pra composição, só que o fato dela não tocar os instrumentos, eu não sei como que ela arranjou esses instrumentos, se foi por auxílio de inteligência artificial, se ela pegou o instrumento pronto na internet em algum lugar, né? Isso acaba descredibilizando um pouco a visão artística que eu tenho sobre o artista, sabe? Tipo, isso é arte? Isso é arte de verdade? Tipo assim, tá, achei esse instrumental aqui legal, não fui eu que criei, não tive criatividade nenhuma com base nesse instrumento, vou só criar uma música e escrever uma letra e vou fazer em cima desse instrumento. Isso é arte? Isso é fazer música? Às vezes eu acho que não. Se for, eu não vou nem falar que, assim, se a gente parar pra pensar que, se for bem feito, pelo menos dá pra gente pegar a experiência disso e lá no futuro melhorar e desenvolver mais isso, ok. Mas se não for bem feito, eu acho que chegou a hora de parar, né? De tentar. Não é o caso da Beck porque ela canta bem, mas é isso. Autonomy, da Hélio. Gente, que albinho chato. 8 músicas, 9 músicas, sei lá, que negócio chatinho, sem personalidade, sem sal, xoxo, capenga, anêmico, consistente, é tudo isso. Acho que só teve uma musiquinha que eu fiz questão de salvar em alguma playlist, assim, só pra falar, escutei esse álbum, só gostei dessa música. Mas assim, a produção dele é boa, a voz da Hélio é boa também, mas o álbum como um todo é sem graça, é esquecível, é inofensivo. Swag, do Justin Bieber. Bom, eu ouvi esse álbum em live,
mas não na Twitch TV. Eu escutei lá no TikTok, junto com outras pessoas que ficaram aparecendo lá e com outros seguidores aqui, né? Então, inclusive, eu tô fazendo lives lá no TikTok também, tá? Ouvindo músicas aleatórias que vocês me mandam lá. Se vocês mandarem um presentinho também, eu vou escutando e tal. E tá sendo bem legal, né? Então, provavelmente eu vou levar isso pra frente. Mas eu ouvi esse álbum, eu acabei não prestando tanta atenção assim. E, sinceramente, eu nem sinto que ele necessita de que você preste atenção. Porque é um álbum tão blasé, tão... Ai, entendeu? Agora, tem um ponto muito positivo nesse álbum, que é a produção do Mac G, né? O Mac G, que é o artista preferido do Danton, que é um dos maiores apoiadores aqui do canal. A gente já ouviu os 2 projetos dele, embora só tenha um vídeo aqui no canal, né? Eu tenho que editar ainda outro. Mas o Mac G, ele tem uma produção muito boa, ele bota a digital dele na música, e é incrível como que parecia que eu não estava ouvindo o Justin Bieber. Parecia que eu estava ouvindo o Mac G. Isso é um ponto muito positivo, porque eu gosto bastante do Mac G. Ele arrasa nas produções, mas eu sinto que, como é um álbum do Justin Bieber, acaba se tornando bem, sabe, fraco, assim. A primeira música até me surpreendeu positivamente. Eu gostei, não vou falar que eu gostei pouco, não. Eu gostei bastante. Eu salvei ela em várias playlists. E, assim, tem uma parcela do álbum que é interessante, sabe? Mas a grande parte do álbum não é. Moisturizer, da Wet Leg. Eu não sei pronunciar esse nome. Moisturizer, enfim, não sei. Wet Leg lançou um dos álbuns mais aclamados de 2022, né? Eu escutei aquele álbum e me marcou até na época. Deu até vontade de ouvir. Eu até esqueci de botar ele pra tocar. Mas esse daqui eu gostei bem mais. Elas se arriscam num post-rock, post-punk revival, que é o meu gênero preferido atualmente. As duas têm... as duas cantoras, né? Elas têm uma química muito foda e uma criatividade muito maneira, assim. Eu acho que elas se destacam dentro desse cenário do rock alternativo, sabe? E não tinha como não elogiar elas depois de ver que a tracklist tinha uma música chamada Pokémon. Eu acho que isso já diz muita coisa. I Want My Loved Ones to Go With Me, da Noah Cyrus. Talvez o álbum mais chato do mês. Gente, a capa desse álbum tinha me passado uma ideia de que seria mais pop, entendeu? Até mesmo, ou talvez mais eletrônico e tal. Mas é um álbum inteiramente de country. E, tipo, a estética não combinou muito bem. Na minha cabeça, não combinou muito bem, não casou muito bem comigo, né? E, gente, que álbum chato. Eu já tinha escutado o primeiro álbum dela, lá em 2023. Também achei um porre, mas melhorzinho. Agora esse daqui, vou te contar, hein? Eu vou falar que só gostei... Não vou nem falar que eu gostei, não. Mas uma música é aceitável. Que é uma música com o Fleet Foxes. Que é um rapaz, um projeto que eu gosto muito. Já escutei muito. Mas assim, tirando isso, gente, que... Ai, eu não tenho apego nenhum por country. E eu espero que vocês não me obriguem a escutar country dessa forma. My First Album, da Jessica Winter. Bom, eu ouvi esse álbum pela capa dele, eu achei a capa dele bem legal, eu acho que ela serviu um pouquinho de country aí na capa, sabe? E quando eu fui escutar, eu não sabia o que eu ia esperar, e eu escutei basicamente uma versão híbrida, né, da LX, com a Marina, e até mesmo com um pouquinho de Rose Gray. É um disco bem dançante, bem doido, alternativo, assim. Eu gostei bastante, sabe? Era como se eu escutasse a LX cantando algumas músicas da Marina na sua era do The Family Jewels. E a parte que me lembrava um pouco a Rose Gray era mais pra parte mais contemporânea, sabe? Com uma sonoridade mais atual. E ela é bem criativa pra criar camadas vocais. Os vocais dela são bem legais. Fez até lembrar um pouquinho a Luna Dee, que é uma artista nacional, né, que eu gostei bastante do álbum dela, até coloquei na lista de melhores do ano passado. Enfim, gente, fica aí minha recomendação pra vocês escutarem esse álbum. Would You Still Love Me If You Really Knew Me, da Fletcher. Fletcher vem lançando trabalhos aí sem parar, né, desde 2022. Eu cheguei a ouvir aquele álbum dela, depois eu escutei o do ano passado e gostei bastante, inclusive botei ele na lista de melhores do ano, porque eu não me lembrava que ela cantava tão bem. Ela tem uma voz absurda que eu fiquei realmente chocado. E aí, quando eu fui escutar esse, eu pensei, o álbum só vai ter 31 minutos, 30 minutos e pouquinho.
Aí eu pensei, tá, né, tomara que ela sirva vocais, que ela sirva músicas boas e tal. Mas, gente, eu não vou falar que o álbum é ruim, mas também falar que é bom é exagero. Eu achei também um álbum muito fraco, muito sem personalidade. Até mesmo os vocais que sempre brilham, aqui eles não brilham tanto. Uma musiquinha ou outra que ela explora mais os vocais, mas no mais, o álbum fica sempre numa monotonia e que 30 minutos parece que demorou muito mais tempo pra acabar. É uma pena falar isso, mas definitivamente esse álbum não foi muito pra mim. Dog-Eared, da Billy Martin. Trabalho de indie folk, folk country, também é um pouco paradão assim, eu sinto que ele tem uma certa monotonia, né, um problema ali no ritmo dele, mas eu gostei da voz dela. A primeira música, inclusive, é uma música adorável, uma das melhores desse mês, né? Só que eu não... esse é o tipo daquele trabalho que eu consigo apreciar, falar, tipo, ok, esse daqui é bom, tem músicas boas, tem instrumentos bons, tem letras boas, vocais bons, mas não é pra mim, entendeu? Mas talvez possa ser pra você. Don't Tap the Glass, do Tyler, The Creator. Bom, esse homem lançou aí o álbum de surpresa, né, sem mais nem menos, e felizmente ele me surpreendeu positivamente. Já não bastava ter colocado ele lá na lista de melhores do ano passado com o álbum Chromacopia, ele ainda me vem e lança esse álbum, que é até um álbum curto, né, direto ao ponto assim, e eu gostei bastante. Fiz reação para caso você queira, né, conferir. A música título, eu gostei bastante dela, Ring Ring Ring. Na real, eu gostei de praticamente o álbum todo, então todo o álbum eu joguei nas minhas playlists, né, que entra pra eu ficar sempre ouvindo e não deixar o álbum esquecido, né, então se ele continuar assim, ele vai conseguir até mesmo uma posição lá no final do ano na lista de melhores, né. Isso só mostra que o Tyler, ele é um artista de verdade. Precipice, da Índigo de Souza. A minha maior decepção até agora. Eu tô até confundindo agora, não sei se esse álbum que é o álbum de 31 minutos ou se é o da Fletcher, mas eu sei que os dois são bem curtinhos. Gente, eu ainda não escutei toda a discografia da Índigo de Souza, mas a discografia dela visualmente é tão linda, porque todas essas capas são parecidas, elas contam aí uma história, provavelmente, né? Eu acho isso muito bonitinho. E aí, quando ela anunciou que ela ia lançar esse álbum, eu já fiquei tão feliz, porque o último álbum dela, All Love This Will End, né, de 2023, foi um álbum que me impactou muito naquele ano. Não à toa eu coloquei ele na lista de melhores do ano. Né, a música Younger and Dumber, que música maravilhosa. E outras músicas, ela canta muito, no caso, e eu gosto muito dela. Só que aqui ela tá mais pop, ela tá um pouquinho mais indie pop, mas... sei lá, não vou falar que ela perdeu a personalidade dela, mas... ela mudou um pouco. Teve uma musiquinha até que eu gostei bastante, mas assim, se comparado com o outro álbum dela, que eu gostei do álbum inteiro, esse daqui tá bem fraquinho. E por fim, um dos álbuns com as capas mais atraentes, assim, pra mim, de 2025 até agora, que é o álbum Genesis, da Tommy Genesis. Bom, a Tommy, eu conheci ela com a Nessa Barrett no ano passado. Ela lançou a música Disco, né, com ela, e eu gostei bastante daquela música, nunca tinha escutado mais nada dela. Aí, quando ela anunciou esse álbum, eu olhei a capa e falei, opa, vou ter que escutar. Só que, gente, olha só, prestem muita atenção. Eu vou ser sincero, o álbum todo, assim, quando eu lembro, eu olho pra capa e penso no álbum. Não gostei. Também não vou falar que ele é terrível. Eu só achei ele muito chato. Porque ela tem uma forma de cantar que muita gente gosta disso. Inclusive o Licas, né? Ele gosta muito, eu já vi alguns vídeos que ele gosta muito. Que é uma forma cantada falada, sabe? Então o rap dela é falado durante 95% da duração do álbum. E isso me dá um problema de ritmo, me dá uma vontade de tirar. Em todas as músicas, quando ela começava só a tagarelar, não era ela fazendo rap com força, com garra. Era só ela falando. Isso me perdia muito, me tirava muito da obra, né? Às vezes ela botava um pouco de força, de energia nos raps, mas na grande maioria não. Tanto que o gênero desse álbum que tá lá no Out é Conscious Hip Hop, que é um hip hop consciente, assim, sabe? E eu gosto desse gênero, tem artistas que fazem isso muito bem, mas eu não senti que ela fez isso aqui muito bem.
Porém, a música Baby Are You Okay? Gente, ela entrou na minha mente porque ela é totalmente diferente do resto do álbum. Ela é a antepenúltima música. Ah, lembrei. O álbum é longo, tem 49 minutos, 16 músicas nessa vibe de repeteco, monotonia, falando e tal, né? E a antepenúltima música e a penúltima são músicas bem diferentes, né? E a antepenúltima, ela fica na minha cabeça. Eu fiquei o dia inteiro escutando ela. Ontem eu fui dormir escutando ela, né? Então... Enfim, eu gostei bastante dessa música. Se eu pudesse falar que só essa música representasse o álbum, com certeza ele ia até ganhar uma posição lá na lista de final do ano. Mas eu acho bem difícil. Bom, esse foi o vídeo, acho que foi o vídeo mais rápido que eu gravei esse ano desse quadro especial. Lembrando que todo mês eu vou selecionando os álbuns e vou gravando esses vídeos. Então lembre-se que mês que vem vai ter de novo esse vídeo falando sobre os lançamentos de agosto. Eu quero saber o que você achou desse mês, o que você espera de agosto. Infelizmente, gente, esse mês de agosto eu vou me mudar de casa mesmo. E vai ser final de semana, então eu vou ficar sem fazer lives e provavelmente vou atrasar conteúdos de lançamentos, tá bom? Então peço compreensão de vocês, né? Mas definitivamente vai ser a última mudança, pelo menos por agora. Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais, deixa um like, se inscreve no canal se você tá caindo aqui de paraquedas. Me siga na Twitch TV, onde eu faço lives, faço reações. Se você quiser me fazer um pix e pedir algum álbum, alguma reação, eu vou aceitar, lembrando que R$1, 1 minuto. Então é só você pensar, o álbum que eu quero que ele escute é 50 minutos, R$50, tá bom? Me siga no TikTok também, que lá eu tô fazendo lives de reações avulsas, né? E é isso, vou ficando por aqui, um beijo e até breve.